Mais uma vez estamos aqui no Portal Sobrenatural. Hoje, para falarmos a respeito das duas alianças de Deus para com o homem. Deus fez a primeira aliança lá, quando tirou o homem lá da terra do Egito, da terra da escravidão, e os resgatou. Ali, toda essa história está contada no Velho Testamento. E aqui, nessa segunda aliança, ela está contada no Novo Testamento. Nós temos aqui, por exemplo, em Filipenses 3, 8 a 11, o apóstolo Paulo chama-nos a atenção dizendo o seguinte: sim, na verdade tenho também como perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como refúgio para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo como minha justiça a que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e o poder de sua ressurreição e a participação dos seus sofrimentos, conformando-me a ele na sua morte, para que possa ver se alguém, de algum modo, pode chegar à ressurreição dentre os mortos. Então veja que o apóstolo Paulo está aqui esclarecendo que há grande diferença nessas duas alianças. Então que ele não pode viver ainda pela lei ou permanecer vivendo na lei e usufruindo da graça. Ou você abarca a lei e cumpre toda a lei que já está na carta velha, ou você vem para cá, em Cristo Jesus, compreender a nova aliança. Eu até fiz algumas observações para que cada um possa sopesar a respeito dessa questão, porque é muito importante. Você tem o Velho Testamento, você vai lá e lê tanta coisa que te deixa até apavorado. Por quê? Porque lá foi uma preparação de todas as coisas que eram sombra das coisas futuras, ou seja, o que viria depois de Cristo. Mas era preciso que essa coisa fosse sedimentada, fosse palpável, para que o homem pudesse hoje ter uma base para que ele possa compreender a nova dimensão em que vivemos. Então eu anotei aqui o seguinte: a primeira ordem, a primeira aliança, ela era humana, ou seja, era o homem quem conduzia, por intermédio de Moisés, sob o sacerdócio arônico, conduzia aquele regramento e aquelas condições que tudo era obrigação do homem. Agora, aqui, na segunda, a obrigação divina é diferente. Lá, o homem tinha que buscar. Aqui, Deus os busca e lhes dá, bastando que estejamos propícios a receber. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Mas quando você escuta o chamado e dá ouvidos a esse chamado, você já passou dessa para a outra, já começa a viver a nova aliança divina. A primeira era externa, porque o homem recebia e tinha que introduzir aquela regra no seu ser. A segunda, ela é interna. Deus interniza em você, ele coloca dentro de você os seus mandamentos, e você começa a compreender que aquilo vai, vamos dizer assim, agindo, e você vai se sentindo bem, você vai se sentindo numa situação paradisíaca, você vai se sentindo numa paz e numa alegria interna. Por quê? Porque você se encontrou com aquilo que você efetivamente é e para o qual você foi criado. Há uma outra diferença, que a primeira era cerimonial, as coisas eram oferecidas, havia ofertas, havia os propiciatórios com todas as coisas oferecidas. Hoje, não, ela é espiritual. Você compreende e você faz um holocausto vivo, você dá a Deus as suas coisas do seu ser maior, da sua compreensão, da sua sabedoria que você recebe do alto. E em quarto lugar, tem que a primeira era preparatória, a segunda é perfeita, porque aquela era feita anualmente, com preparação, com detalhes, e durante toda a sua existência ela foi preparando o caminho, mostrando ao homem os seus erros e as suas obrigações, e o
homem não teve condição de cumprir as obrigações e, por conseguinte, seus erros se perpetraram por toda a vida. E aí ele se tornou perpetuamente liquidado. Enquanto aqui em Cristo Jesus, nós temos o quê? Uma que é perfeita. Ela nos transforma, ela nos modifica, ela nos faz entender a grandiosidade. Digo mais, na primeira, a palavra falada a nós nos trazia o quê? O impacto da palavra. Nós éramos impactados pela palavra e tínhamos que buscar e às vezes não conseguíamos achar o caminho porque nós estávamos amarrados pelos poderes do mal. Mas nessa última é pronunciada no nosso interior pelo Santo Espírito. Então, enquanto aquela vinha aqui para que a gente, essa está dentro de nós. Quando nós recebemos, nós ficamos com desejo de falar. Por que nós fazemos esses podcasts aqui? Para que vocês possam compreender que nós estamos trazendo a essência do Evangelho, aquilo que Deus quer para nós. Nós não estamos aqui com interesse secundário, nós estamos aqui apenas para trazer a palavra do Senhor e que ela possa atuar grandemente no seu ser e você compreenda as benesses de Deus, compreenda que você é um homem espiritual. Antigamente ninguém falava na questão espiritual. Nós temos que compreender que a questão é espiritual. Nós não somos nada mais do que um corpo que tem uma alma e que temos um espírito. Corpo, alma e espírito. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Essas três coisas se confraternizam e nós temos a nossa vitória para toda a vida eterna. Então, que Deus possa, pelo seu Espírito, te conduzir, te fazer mais que vencedor. É isso que eu peço, é isso que eu profetizo para a sua vida. Que Jesus há de tocar no seu coração pelo Espírito Santo e esta nova lei há de estar estabelecida em cada sentido da sua vida. Em nome de Jesus, amém.